Olá pessoal, o caso ex-príncipe Andrew exposto em novos arquivos do Jeffrey Epstein. Um verdadeiro escândalo, um novo tsunami atinge a família real. Mas será que o rei Charles, lá em novembro, já sabia, tomou uma decisão antecipada e deu uma amenizada na situação, que agora é um verdadeiro caos? Tudo isso por conta de fotos, e-mails, mensagens e até mesmo exposição de filhas. É isso mesmo. As princesas Eugenie e Beatriz no meio do furacão. Tudo isso por conta do pai, o Andrew, e da mãe, a Sarah. Tem o primeiro-ministro também pedindo ou falando ali diretamente ao Andrew. Quer saber o que ele falou? E, gente, tá um verdadeiro caos. Se o parlamento está no meio, a situação está ficando bastante grave para o ex-príncipe, filho da rainha Elizabeth II. Atenção, esse vídeo pode conter gatilhos se você está aí no momento meio borocochô, com problemas de saúde mental. Tem outros vídeos para você assistir, tá bom? Bem, para você que é fã da realeza, porque ele é príncipe, porque ele é filho da rainha Elizabeth, ou como eu li aqui que ele é sangue azul, aqui ele é apenas um monstro. Aqui eu acredito que ele deveria estar no banco dos réus, tá bom? Porque as coisas são bem claras, tá? É isso. Aqui o Dudu não passa pano para ninguém. Este é um vídeo que eu não estou falando de suposições, teorias e blá blá blá, fofoquinhas que a gente gosta de fazer. É um assunto muito mais grave e mais sério. Até porque a maioria dos meus inscritos são inscritas senhoras. Se você é avó, se você é mãe de meninas, de mulheres, pensa, filhas, netas expostas a um predador sexual. Ou fazer parte, a sua filha fazer parte de um tráfico sexual obrigada por um cara perverso como Jeffrey e com a participação de um príncipe, só porque ele é príncipe. Fica aí a consciência antes de falar tudo, tá bom? Desabafo. Para vocês continuarem até o final, vamos lá que eu vou falar para vocês esse caso que vem dando o que falar e perpetuando mais uma vez essa trama nefasta. Vem comigo. Eu sou Edu Coutinho, esse é o Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, deixe o seu like, comente, ative as notificações, compartilhe. Também peço para você hypar. Seja membro lá da minha corte do Edu, tem vídeos, figurinhas. Eu sei que estou demorando de subir vídeos, mas, gente, a correria, mas me ajuda, tá bom? Vamos lá, porque o caso é pesado. A gente já vem falando em alguns vídeos, se você quiser dar uma olhadinha, eu posso até listar aqui a queda, como começou. Aliás, isso já vem de muito tempo, se arrastando desde a finada rainha Elizabeth II. E sim, passou pano, passou mão na cabeça, é o filho favorito, é mãe, enfim. Tá? Então essa história só virou uma bola de neve e nós estamos vendo agora o desenrolar de uma trama medonha. No último final de semana, ou pelo menos na sexta-feira, foram divulgados mais arquivos do Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era um empresário, um financista bilionário que tinha negócios, mas esses negócios também eram uma grande rede de prostituição. Eu não posso falar tudo, senão cai meu vídeo. Gente, tem várias regrinhas aqui no YouTube. E não é só isso, gente. Ele tinha uma parceira que era a senhora Maxwell, uma britânica que tinha penetração em toda a sociedade britânica e, claro, da realeza. Foi daí que ele, o Andrew, ex-príncipe, conheceu o Jeffrey e que deu match. Os dois viraram amigos, BFFs, tá? Para a crueldade. Duas mentes nojentas juntas. Aí você sabe o final do filme, né? É uma tragédia, é um filme de terror da vida real. Então é mais ou menos nesse panorama, com este empresário, este predador, que a gente vê que a família real está sendo arrastada para a lama mais uma vez. E que é um grande estrago.
tá? E assim esses arquivos tinham o quê? Fotos, vídeos, páginas e mais páginas com nomes citados, de nomes poderosos, tá? Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, nós temos Elon Musk, né? A gente nem precisa de falar apresentações. Nós temos Bill Gates, nós temos Michael Jackson, nós temos Trump, tá? Mas tem muitas situações aí que, tá ali, é isso, não. Mas os vídeos e a constância de alguns envolvidos citados é de se questionar, tá? Contra imagens não tem como lutar, gente. Não tem como. E nesse caso, mais uma vez, o Andrew apareceu em fotos constrangedoras. Pelo menos assim, ele de 4 em cima de uma mulher. São 3 fotos. Ali não dá para identificar se é uma mulher, uma menina. É uma mulher, mas assim, a idade, vocês entenderam? E ele está de 4 com o olho muito aberto. Se a gente imagina se estava embriagado, estava com um entorpecente na cabeça, tudo pode acontecer. Ai, mas ele está ali, talvez, aprendendo a socorrer a pessoa. Ai, pra cima de mim, não, gente. Ainda mais com o príncipe Andrew, ex-príncipe Andrew, que participou de orgias bacanais, de coisas perversas. Com a seguinte frase: eu posso porque eu nasci na família real. Eu sou um ser quase divino. Eu estou numa família que pode tudo. Isso foi falado pela vítima, a Virginia, que nem está mais entre nós, e também por ex-funcionários do Jeffrey. O Andrew tem essa capacidade de estar nas fotos, já perceberam? Ele tem essa podridão de estar. Ele tem essa podridão de estar, registrar. Sim, eu posso tudo. É esse o recado das fotos. Essas tem a foto com a Virginia, que deu o start para o escândalo ir para o Andrew, tá? E nós temos outras fotos do príncipe Andrew, ex-príncipe, com o Jeffrey. O Jeffrey tinha acabado de sair da prisão e ele estava com o Andrew. Uma foto no Central Park. Então, fotos colocam o Andrew neste mar emaranhado de sujeira, tá? Lembrando que o Andrew, ele fez um acordo com a Virginia, que era a vítima, que foi a primeira a falar do caso, e ele fez um acordo. Muitos acreditam que a Rainha Elizabeth II ajudou financeiramente o filho lá em 2022, porque ele já estava bem assim, financeiramente, sendo ajudado pelos outros, o escândalo já tinha acabado com suas finanças, e a mamãezinha possivelmente ajudou, né? A gente tem que ter esse cuidado, mas tudo aponta que sim. E existe também a ideia de pessoas que sustentam o Andrew. Será que ele sabe muito? São pessoas que estão ali neste meio também do Jeffrey? É muito questionamento. Então a gente já começa com essas fotos que todos os jornais do mundo inteiro estão falando, replicando. E claro, a gente começa a lembrar das decisões do rei Charles lá em novembro. Não é mais príncipe, perdeu os títulos, que começa também com Andrew abdicando, e aí a gente começa a entender que essa decisão foi para salvar a família real desse tsunami, ou pelo menos amenizar. Será que conseguiram? Porque a situação realmente voltou a borbulhar. Mas faz sentido a pressão do príncipe William, do rei Charles, tomar essa decisão de, olha, sai fora, some, mesmo ele continuando dando mesada pro irmão, abrigando ele em Sandringham, tudo isso, tá? Irmão, né? Outro que também possivelmente sabia das coisinhas que o irmão fazia. Então a situação é essa. Essa antecedência do rei Charles pode ter configurado informações pelo staff que sim, apareceriam fotos, e-mails, e tudo isso realmente converge para este centro. Eu também acredito, gente. O rei Charles já
tinha a noção, além da biografia da Virginia, a biografia de outro escritor que traziam outros fatos medonhos do Andrew, tá? Então, é isso. Essas fotos casam com todas as decisões aí e que a gente vem reverberando desde novembro, todos os bastidores da família real e que casam perfeitamente. A gente lembra que o rei Charles foi confrontado publicamente por um dos manifestantes e agora, recentemente, o príncipe William e Kate com as mesmas frases. Até quando a família real vai compactuar com Andrew? Até quando o Andrew vai ficar solto? Porque as pessoas já passam para a linha da ideia de ser um criminoso, deve ser tratado como um criminoso. Né? As pessoas começam a querer justiça. Este é o clima no Reino Unido. Porque o príncipe Andrew não está em nenhum envolvimento de processo criminal, acusado ou até mesmo com alguma sentença. Muito pelo contrário. Privilégio, tá? Privilégio. Então, o príncipe, ex-príncipe Andrew, se beneficia bastante, mas a pressão popular parece que as coisas vão aí, ó, estão mudando. A troca de e-mails também apontam novamente a intensa intimidade de Andrew com o Jeffrey. O Jeffrey morreu em 2019, também uma morte bem suspeita, gente, dentro de uma cadeia de segurança máxima, com câmeras, como dizer a palavra que eu não posso falar senão vai cair? A pessoa que conta, aquela pessoa que faz contra a própria vida. Então tem essa cela especial para evitar isso e ele, mesmo assim, conseguiu, ó... Queima de arquivo, muitos acreditam, tá? Eu também sou dessa teoria. Sabia demais, muitos... Gente, este arquivo que apareceu agora são milhões de páginas, vídeos, tem muita coisa, porque o Jeffrey tinha este costume de registrar seu network poderosíssimo, que a gente está falando de político, artistas, cientistas, filósofos, a nata da sociedade mundial estava na mão do Jeffrey. Ele tinha tudo. Vídeo, tudo que comprometesse, ele tinha para poder persuadir e por isso que ele se perpetuava e achava que nunca seria preso. Mas as coisas foram acontecendo e aí nós temos essa infinita quantidade de provas ou de vídeos e etc. Muitas pessoas contam, mas por que ele morreu e por que mexer nisso? Porque tem pessoas vivas que sim praticaram crimes, porque ficar com pessoas menor de idade e praticar outros atos também que o próprio Jeffrey foi preso e estava respondendo por eles, também deve ser respondido por esses. Vocês entenderam? Não é assim, morreu a pessoa... E não, tem gente aqui viva ainda que precisa dar explicações e também pagar. Nós estamos diante de algo muito grave. Voltando, a troca dos e-mails também datam o pós ou após prisão do Jeffrey e que o Andrew em todo momento falou que se afastou, mas mentira, ele continuou trocando e-mails, continuou a intimidade com Jeffrey. Ele, em um dos e-mails revelados dessa vez, tinha uma apresentação do Jeffrey de uma outra mulher russa. Aí tinha 26 anos, mas essa mulher já fazia parte desse ciclo de abuso desde a sua idade, né? De 16, 17 anos, menor de idade, e que ele apresentaria ao príncipe Andrew, e ele gostou da novidade do amigo. Outro e-mail conta também que o Andrew precisava conversar com o Jeffrey. E onde eles marcaram este almoço, por ser mais sigiloso e mais aconchegante, o Palácio de Buckingham, que traz novamente as informações que já estavam circulando desde novembro, que o Jeffrey tinha acesso às residências reais, aos aniversários das filhas do ex-príncipe Andrew. Ele caçava com Andrew, então ele tinha uma vida pelo menos ativa dentro do círculo monárquico.
Lembrando que Endel também se beneficiou vendendo informações. A gente tem aí os informantes, o espião chinês que estava envolvido novamente no escândalo. Aí tem gente ainda que acha que Endel é legal da cabeça, né? E também nós temos a ideia de vender. Eu sou Duque, então eu posso vender isso para você, contribuir, eu posso abrir portas. A troca de influência era muito grande, assim, feita por Andrew e por Sarah. A gente vai chegar na Sarah. Então a troca desses e-mails comprovam e colocam mais uma vez o Andrew no meio deste furacão, desse tsunami. Não tem como ele negar. Aliás, o silêncio reina. Agora ele aprendeu não falar, não explicar. O lema da Rainha Elizabeth II, da família real. Enfim. Existe também a troca de fotos de Natal, que tem ele e as filhas ainda numa idade menor, a Beatriz e a Eugenie. Também tem fotos só das duas. Aí as pessoas começam a questionar. Por quê? Mas as duas já estavam com a idade já 18, 19 anos. As pessoas também questionaram por que um pai está mandando fotos da filha ou das filhas para um pedó. Fica o questionamento. Então, estas são as questões reveladas nos arquivos que estão aí agora pela internet que envolve o Andrew. A Sarah também aparece citada, e-mails em especial bem constrangedores, trocas de elogios com sentidos apimentados, sexualmente falando, expondo as filhas, em especial a Eugenia, a princesa Eugenia, a mais nova. Ela relata em um dos e-mails para o Geoffrey que não poderia ir em Nova York, pois estava esperando o retorno da filha de uma viagem de sexo, ou uma viagem regada a sexo. Ela debochava da filha, que tinha 19 anos, é um ex-companheiro, namorado da princesa Eugenie, hoje ela é casada com outro, mas essa exposição deste e-mail está dando o que falar, porque é uma exposição sem tamanho. E não é a primeira vez que a gente vê, então, a ligação do Andrew falando das filhas, e agora a gente vê também a mãe falando das filhas. É muito nojento a forma na qual ela trata as filhas. É também condizente saber agora a situação, por que Eugenie cortou os laços, segundo a imprensa, com a mãe e o pai. Que bom, né, princesa Eugenie? Tá vivendo em Portugal, longe aí dessa situação e tendo seu nome agora no meio desses arquivos com uma mãe podre. Esse e-mail também revela agradecimentos de valores que ela recebia do Geoffrey, elogiando ele como amigo, como homem, pedindo até para se casar com ela. Meu Deus. Ela também oferecia hospedagem nas residências reais, ou pacotes VIPs para visitar, vender, para ir no Palácio de Buckingham. Não sei como o Andrew e a Sarah tinham tanto acesso ao Palácio de Buckingham, né? Será que todos eles têm? Ou será que a Rainha Elizabeth passou o pano? A gente não sabe, né? Porque fica uma situação, como a rainha morreu, a imagem dela vai sendo respingada com essa lama. A minha visão é que ela jogou para debaixo do tapete um assunto muito sério. E aí as coisas vêm à tona. E isso também é normal historicamente com os monarcas que tinham muitos segredos, como a Rainha Vitória, mas esse caso do Andrew realmente foi um tsunami na vida da Rainha Elizabeth II. E sim, eu acho que protegeu muito seu filho, muito, né? É filho, mas, gente, tem coisas que não dá para compactuar, né? Mesmo sendo a rainha, sendo a monarquia, sendo o que for, tem que ter consciência do lugar, do tempo, do espaço. É por isso que se reverbera bastante a ideia que William e Kate estão ali, não queremos, faça, retire, expulsa esse cara agora, porque vai cair no próximo rei, no caso William. Então é preciso equacionar agora. O irmão é seu, tira, no caso o rei Charles. Faz muito sentido todo este constrangimento e realmente está por um fio. A família real começa a ser contestada.
Tanto que o primeiro-ministro também falou, olha, Andrew precisa estar depondo para ajustar as investigações lá nos Estados Unidos. Alguns deputados, senadores políticos dos Estados Unidos já querem isso desde dezembro. Parece que pode rolar. A ideia também da retirada dos títulos que passa pelo parlamento, porque é simbólico o que o rei fez, pode acontecer, mudando até a linha de sucessão. Então as coisas ganham uma grande dimensão após um novo vazamento de novos arquivos. E, gente, todo vazamento do caso Jeffrey Epstein vai ter o Andrew. É notório. A gente já percebe que isso vai ser nem mais novidade, mas escandaliza. As fotos, tudo, o posicionamento asqueroso de uma pessoa tão narcisista, tão perversa que estar em fotos, vídeos, e-mail, não tem nenhum receio e medo de ser visto, porque está acima do bem e do mal. Esta é a visão, tá? Então, o primeiro-ministro dá esse recado. Além disso, também, o embaixador britânico que mora nos Estados Unidos, o embaixador lá nos Estados Unidos, pediu para sair porque o seu nome também foi citado, já estava sendo citado, ele já sabia, ele já estava sinalizando, ó, deixa eu sair, e pediu para sair. Então, é um verdadeiro caos dentro da monarquia, dentro do parlamento e dentro do Reino Unido. É um caso escandaloso. E este caso já se arrasta há bastante tempo. Agora é esperar os próximos passos. Sei que está sendo bastante comentado na internet pelos nomes que são citados, porque é uma lista muito grande. E aí a gente não sabe se teve um contato, se participava mesmo com o Jeffrey, o que estava fazendo ali, porque citação é uma coisa, gente. Agora, fotos, vídeos, porque tem toda uma cronologia de Andrew junto com o Jeffrey. Diferente, por exemplo, de Michael Jackson, que é muito inconsistência. Até a Diana foi citada, mas ali existe a ideia dele querer se aproximar, mas ele se aproxima mesmo da realeza através do Andrew em 1999. A princesa morreu em 1997. Então é um caso bastante nebuloso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando deste caso, trazendo alguns detalhes para vocês ficarem por dentro. Hoje eu trouxe o que de fato está sendo debatido do Andrew e como o rei se antecipou e também o primeiro-ministro colocando as caras falando, ó, vai depor, fale tudo que você sabe, porque a gente precisa de saber que as coisas estão ficando bem, mas bem tensas para o seu lado. Será que nós vamos ver um ex-príncipe no banco dos réus? É esperar para ver. Eu não acredito, porque o privilégio, para gente assim, sempre é válido, tá bom? Eu fico por aqui, quero hashtag justiça. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui.